Quando meu pai me olhou nos olhos e disse que eu precisava ajudar a família, eu ainda não sabia que aquela frase era o preço da minha vida. O valor? Exatos R$ 200.000. A forma como ele falou era estranha. Não havia carinho na voz, nem aquela proteção que pais deveriam ter pelas filhas. Havia cálculo, como se estivesse negociando algo, como se eu fosse algo. Meu nome é Camila. Tenho 27 anos e cresci tentando merecer amor em uma casa onde eu sempre fui a substituível. Meu pai, Rogério, nunca escondeu que eu era a forte, a que aguentava calada, a que não dava trabalho. Já Bruna, filha da minha madrasta Ivone, era o cristal, frágil, protegida, prioridade absoluta. Desde pequena, eu sabia qual era meu lugar na hierarquia familiar. Quando havia apenas uma fatia de bolo, era para Bruna. Quando havia dinheiro para apenas um presente de aniversário, era para Bruna. Quando havia atenção disponível, era para Bruna. Eu aprendi a sobrar, a ser o segundo prato. A reserva. Camila é independente, meu pai costumava dizer, como se independência fosse uma qualidade natural e não uma necessidade criada pela negligência. Ela se vira sozinha. E era verdade. Eu me virava. Aos 16 anos, já trabalhava meio período numa loja de roupas para pagar meus próprios materiais escolares. Aos 18, consegui uma bolsa de estudos numa faculdade particular, porque sabia que ninguém pagaria minha educação. Aos 22, me formei em administração enquanto Bruna ainda se encontrava numa faculdade de arte que meu pai financiava integralmente. Ivone chegou na nossa casa quando eu tinha 12 anos. Trouxe consigo Bruna, então com 10, e uma certeza absoluta de que sua filha merecia tudo de melhor. Não que eu culpe Bruna inteiramente. Ela foi criada para ser mimada. Mas eu cresci observando como é fácil ser amada quando você é tratada como prioridade desde o berço. Meu pai se transformou quando Ivone entrou na nossa vida. Passou a sorrir mais, a se preocupar com detalhes que nunca havia notado em mim. Ele ia às reuniões escolares de Bruna, mas raramente aparecia nas minhas. Comprava roupas caras para ela, mas me dava dinheiro contado para comprar algo bonito. Bruna é sensível. Ivone explicava sempre que eu questionava essa diferença de tratamento. Ela precisa de mais atenção. Você é mais resistente. Resistente. Essa palavra me acompanhou a vida toda. Como se ser resistente significasse merecer menos cuidado. Como se força fosse sinônimo de descartabilidade. Na véspera daquele dia terrível, Bruna chegou em casa chorando. Não era incomum. Ela chorava por muitas coisas. Notas baixas, brigas com amigas, namorados que não correspondiam suas expectativas. Desta vez, porém, havia algo diferente no desespero dela. Algo real. "Pai, eu preciso de ajuda", ela soluçou, e meu pai imediatamente largou o jornal que estava lendo. Eu estava na cozinha preparando o jantar, mas conseguia ouvir a conversa da sala. Ivone fazia perguntas aflitas, meu pai murmurava palavras de conforto. Era a dinâmica de sempre. Bruna no centro das atenções, cercada de proteção e cuidado. Mas dessa vez, quando as vozes baixaram e se tornaram sussurros urgentes, senti um frio na barriga. Havia uma tensão no ar que eu conhecia bem. Era o tipo de tensão que antecedia mudanças ruins na minha vida. Naquela noite, não consegui dormir. Escutei conversas abafadas que se estenderam até altas horas. Palavras soltas chegavam até meu quarto. Dinheiro, prazo, perigo. Meu pai parecia nervoso de uma forma que eu nunca havia visto antes. De manhã, a casa estava em silêncio. Bruna não desceu para o café. Ivone evitava meu olhar. Meu pai tamborilava os dedos na mesa, perdido em pensamentos que pareciam dolorosos. Foi quando ele me chamou para conversar. "Senta aqui, Camila", disse, apontando para a cadeira à sua frente. Havia algo no tom dele que me fez tremer. Sentei-me e esperei. Meu pai me olhou de uma forma estranha, como se estivesse avaliando algo, como se estivesse calculando o meu valor. "Você sabe que eu te amo, né?" A pergunta me pegou de surpresa. Meu pai não era de demonstrações afetivas. Raramente falava sobre sentimentos.
Sei, pai. E você sabe que faria qualquer coisa pela família? Assenti, embora uma parte de mim começasse a questionar onde aquela conversa ia chegar. A Bruna está com problemas, ele continuou. Problemas sérios. Esperei que ele explicasse, mas o silêncio se estendeu. Meu pai parecia estar travando uma batalha interna, procurando palavras para algo indizível. Que tipo de problema? O tipo que pode destruir essa família inteira. Ele respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. Ela deve dinheiro, muito dinheiro. Para pessoas que não aceitam, não consigo pagar como resposta. 200 mil reais. Esse número ficou ecoando na minha cabeça quando ele finalmente me contou o valor. Era uma quantia impossível para nossa família. Uma quantia que representava anos de salário do meu pai. Como ela conseguiu dever tanto dinheiro? Isso não importa agora. Ele respondeu rápido demais. O que importa é que precisa ser pago. Logo. Foi então que ele me olhou nos olhos e disse que eu precisava ajudar a família. E eu, ingênua como ainda era, imaginei que estava falando sobre emprestar dinheiro, sobre procurar soluções juntos, sobre enfrentar o problema como uma família unida. Eu não sabia que estava falando sobre me vender. Não sabia que meu próprio pai já havia calculado o meu valor de mercado. Não sabia que, para ele, eu nunca havia sido filha. Sempre fui mercadoria. Durante toda a minha infância, aprendi a interpretar os silêncios da minha família. Havia o silêncio confortável, quando tudo estava bem. Havia o silêncio tenso, quando meu pai e Ivone discutiam baixo sobre dinheiro. E havia o silêncio perigoso, aquele que antecedia tempestades. Nos dias seguintes àquela conversa estranha, a casa inteira mergulhou no silêncio perigoso. Bruna não saía do quarto. Quando descia para comer, seus olhos estavam sempre vermelhos e inchados. Ela me evitava completamente, como se minha presença fosse um lembrete de algo terrível. Ivone circulava pela casa como um fantasma, fazendo movimentos automáticos, sem realmente estar presente. Meu pai, por sua vez, fazia ligações constantemente. Conversas baixas, sussurradas, cheias de "preciso de mais tempo" e "você não entende a situação". Várias vezes o vi olhando para mim de forma estranha, como se estivesse resolvendo uma equação complexa na qual eu era uma das variáveis. Tentei normalizar minha rotina. Ia trabalhar de manhã numa empresa de contabilidade, voltava para casa à tarde, estudava à noite para uma pós-graduação que estava fazendo. Era a vida organizada e disciplinada que eu havia construído para mim mesma, sem depender de ninguém. Mas era impossível ignorar a tensão crescente. Camila, Ivone me chamou numa quinta-feira à tarde. Ela estava na cozinha, mexendo um café que claramente não pretendia beber. Preciso conversar com você. Sentei-me à mesa, observando como ela escolhia as palavras cuidadosamente. A Bruna está passando por um momento difícil. Pai me contou que ela tem problemas financeiros. Ivone assentiu, mas havia algo mais no olhar dela. Algo que parecia culpa. Ela se envolveu com pessoas complicadas, continuou. Pessoas que não perdoam dívidas. Que tipo de pessoas? O tipo que você não quer conhecer. O tom final dela me fez entender que a conversa havia acabado. Ivone não era de dar muitas explicações, especialmente quando se tratava de proteger Bruna. Mas pela primeira vez, vi medo real nos olhos dela. Naquela noite, não consegui me concentrar nos estudos. Fiquei pensando em como Bruna havia chegado àquele ponto. Ela sempre foi irresponsável com dinheiro. Isso eu sabia. Desde adolescente, comprava coisas impulsivamente e sempre encontrava uma forma de fazer meu pai pagar as contas. Mas 200 mil reais era muito além de compras impulsivas. Era dinheiro sério. Dinheiro que indicava envolvimento com coisas sérias. Na sexta-feira, descobri parte da verdade. Estava voltando do trabalho quando vi um carro parado na frente da nossa casa. Não era um carro que eu reconhecesse. Era grande, escuro, com vidros fumê. O tipo de carro que chama a atenção justamente por tentar não chamar atenção. 2 homens estavam parados na calçada, conversando com meu pai.
Mesmo de longe, pude ver que ele estava nervoso. Gestos rápidos, postura curvada, a linguagem corporal de quem está numa posição inferior numa negociação. Parei na esquina e esperei. Não queria interromper algo que claramente não era para ser interrompido, mas queria entender. A conversa durou poucos minutos. Meu pai acenou com a cabeça várias vezes, como quem concorda com condições que não tem escolha a não ser aceitar. Quando os homens saíram, ele ficou parado na calçada por um longo tempo, olhando para o chão. Quando finalmente entrei em casa, meu pai estava sentado na sala, com a cabeça entre as mãos. Pai, está tudo bem? Ele levantou a cabeça e me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de desespero e determinação que me assustou. Camila, senta aqui. Preciso te explicar uma coisa. Meu coração disparou. Alguma coisa na forma como ele falou me fez saber que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Aqueles homens que estavam aqui, eles vieram cobrar a dívida da Bruna. E eles não vão esperar muito mais tempo. Ele pausou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eles disseram que se o dinheiro não aparecer em uma semana, eles vão levar a Bruna. Levar para onde? Para um lugar onde ela vai ter que trabalhar para pagar a dívida. Demorei alguns segundos para entender a implicação. Quando entendi, senti o sangue gelar nas veias. Que tipo de trabalho? Meu pai não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita no desespero dos olhos dele. Pai, a gente precisa ir à polícia. Não podemos, ele disse rapidamente. Isso vai piorar tudo para a Bruna. Eles disseram que se a gente envolver a polícia, as consequências vão ser piores. Então, o que a gente vai fazer? Foi nesse momento que ele me olhou de forma diferente novamente. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ou como se estivesse me vendo de uma forma que nunca havia considerado antes. Eles sugeriram uma alternativa. Que alternativa? Eles disseram que em vez da Bruna, eles poderiam levar alguém mais resistente. Alguém que aguentaria melhor a situação. Ainda não entendi completamente. Ou talvez não quisesse entender. Alguém como quem? Meu pai desviou o olhar. Alguém como você. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós como uma sentença de morte. Eu as ouvi, processando lentamente o significado, esperando que ele dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas ele não disse. Pai, eles disseram que você trabalharia para eles até a dívida ser quitada. Temporariamente. Que tipo de trabalho? Mais uma vez, ele não respondeu. Mais uma vez, eu sabia que não precisava responder. Você está falando sério? É temporário, Camila. Até a gente conseguir o dinheiro de outra forma. Você está oferecendo sua própria filha para salvar sua enteada? A Bruna não conseguiria sobreviver numa situação dessas. Ela é frágil. Você é forte. Forte. Lá estava aquela palavra novamente. A mesma palavra que justificara anos de negligência, agora sendo usada para justificar algo impensável. Pai, você está ouvindo o que está falando? Eu sei que é muito para pedir, ele disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. Mas você é a única que pode salvar essa família. Olhei para ele e não reconheci o homem à minha frente. O pai que eu havia passado a vida tentando impressionar, tentando merecer o amor. O pai que eu havia idealizado apesar de todas as suas falhas. Este homem estava negociando minha vida como se fosse um objeto. Este homem estava me vendendo. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Como uma filha podia ser vista como moeda de troca pelo próprio pai. Levantei várias vezes para ir ao banheiro, esperando encontrar Bruna acordada, esperando que ela aparecesse no meu quarto para falar sobre a situação. Afinal, era a vida dela que estava em jogo. Era a dívida dela que havia criado aquela crise. Mas Bruna não apareceu. Na verdade, durante toda a semana seguinte, ela mal olhou na minha direção. Na manhã seguinte, tentei manter minha rotina normal.
Fui trabalhar, tentei me concentrar nos números e planilhas que sempre me davam uma sensação de controle, mas estava tão perturbada que cometi erros básicos que nunca cometia. Você está bem, Camila? Perguntou Fernanda, minha supervisora. Você parece distante. Problemas familiares, respondi sem entrar em detalhes. Como eu poderia explicar que meu pai estava considerando me entregar para criminosos? Durante o almoço, tentei pesquisar na internet sobre situações similares. Procurei por dívidas com agiotagem, tráfico de pessoas, como pedir ajuda, mas as informações que encontrava só aumentavam meu desespero. As histórias eram todas horríveis. Pessoas que desapareciam, famílias que nunca mais se viam. Quando voltei para casa naquela tarde, a casa estava em silêncio novamente. Bruna havia saído com amigas, segundo Ivone, como se não houvesse nenhuma crise acontecendo, como se sua vida não estivesse em perigo, como se a vida da irmã dela não estivesse sendo negociada. Encontrei meu pai na garagem, mexendo num motor velho que ele nunca conseguia arrumar. Era o que ele fazia quando estava nervoso. Procurava projetos manuais para tentar acalmar a mente. Pai, precisamos conversar. Ele não levantou a cabeça. Conversar sobre o quê? Sobre ontem. Sobre o que você me pediu. Eu não te pedi nada. Eu te expliquei uma situação. A frieza na voz dele me surpreendeu. Como se estivéssemos discutindo o tempo? Não minha vida. Você não pode estar falando sério. Finalmente, ele parou de mexer no motor e me olhou. Você acha que eu quero isso? Você acha que é fácil para mim? Então não faça. E deixa a Bruna ser levada? Você conseguiria viver com isso na consciência? E você consegue viver sabendo que está entregando uma filha para salvar a outra? Ele desviou o olhar novamente. A situação da Bruna é diferente. Ela se envolveu sem saber direito onde estava se metendo. Você é mais consciente das suas escolhas. Consciente? Pai, você está falando sobre prostituição forçada. Eu não estou falando sobre nada disso. Ele respondeu rápido demais. Eles disseram que era trabalho, temporário. E você acredita? O silêncio dele foi a resposta. Naquela noite, tentei conversar com Ivone. Encontrei ela na cozinha, preparando um chá que claramente era mais para ocupar as mãos do que para beber. Ivone, você sabe o que o papai está considerando fazer? Ela parou de mexer o chá, mas não me olhou. Sei. E você concorda? Eu não concordo com nada disso, ela disse baixinho. Mas também não sei o que fazer. A gente podia fugir, todas nós, sair da cidade. Para onde? Com que dinheiro? E eles nos encontrariam de qualquer forma. Então você prefere me sacrificar? Finalmente, ela me olhou. Havia lágrimas nos olhos dela. Não é sobre preferir. É sobre não ter escolha. Sempre há escolha. Não quando você tem uma filha em risco, ela respondeu, e sua voz ficou firme pela primeira vez. Você não é mãe, não entende. Aquela frase me cortou mais fundo do que eu esperava, porque confirmava algo que eu sempre soube, mas nunca havia enfrentado diretamente. Eu não era filha dela. E aparentemente, também não era realmente filha do meu pai. Eu era a sobra, a que podia ser sacrificada para salvar as que realmente importavam. No sábado, os homens voltaram. Desta vez, eles entraram na casa. Sentaram-se na nossa sala como se fossem visitas esperadas. Falavam baixo, mas eu conseguia ouvir fragmentos da conversa. Tempo está acabando. Segunda-feira é o prazo final. Depois disso, a gente vai ter que resolver de outro jeito. Meu pai falava numa voz que eu nunca havia ouvido antes. Submissa, implorante. Só mais alguns dias, por favor. Já demos tempo suficiente. Foi quando escutei meu nome. A filha mais velha aceitou? Houve uma pausa longa. Ela está considerando. Não é questão de considerar. Segunda-feira, ou pagam os 200 mil, ou uma das duas vem conosco. Pode ser a mais velha? Pode. Ela é mais adequada para o trabalho mesmo. Adequada. Como se eu fosse um produto sendo avaliado por suas especificações.
Quando eles saíram, fiquei olhando pela janela do meu quarto, vendo o carro escuro desaparecer na rua. Estava tremendo, mas não de medo. Era raiva. Uma raiva que vinha crescendo há dias e finalmente estava se cristalizando em algo claro e cortante. Desci para a sala, onde meu pai estava sentado no sofá, com a cabeça nas mãos novamente. Você disse para eles que eu aceitei? Ele levantou os olhos e vi que estavam vermelhos. Eu disse que você estava considerando. Mas você quer que eu aceite. Ele não respondeu. Pai, me olha nos olhos e me diz, você quer que eu vá com esses homens? Ele tentou desviar o olhar, mas eu me posicionei bem na frente dele. Me olha nos olhos. Finalmente, ele me olhou. E o que vi ali me quebrou por dentro. Sim, ele queria. Ele preferia me sacrificar para salvar Bruna. Por quê? Perguntei. E minha voz saiu como um sussurro. Porque você é forte o suficiente para sobreviver. E ela não é. E se eu não sobreviver? Você vai. Você sempre sobrevive. Forte. Resistente. Adequada. Sobrevivente. Todas essas palavras que ele usava para me descrever não eram qualidades. Eram justificativas para me tratar como descartável. Naquele momento, olhando para meu pai, entendi algo fundamental que havia me escapado por toda a vida. Eu nunca havia sido filha para ele. Eu sempre havia sido a backup, o plano B, a que poderia ser sacrificada quando necessário. E o pior de tudo era que ele genuinamente acreditava que isso era razoável, que eu devia isso à família, que eu devia aceitar ser vendida para salvar quem realmente importava. Subi para o meu quarto e comecei a fazer uma mala. Não para ir com aqueles homens, para fugir. Fugi numa madrugada de domingo. Peguei apenas o essencial. Alguns documentos, roupas básicas e todo o dinheiro que havia economizado. Não era muito, mas seria suficiente para começar uma nova vida longe dali. Deixei uma carta na mesa da cozinha. Poucas palavras. Não vou aceitar ser vendida. Procurem outra solução. Camila. Peguei o primeiro ônibus para outro estado. Não importava o destino. O que importava era a distância. Escolhi um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu poderia começar do zero. Nos primeiros meses, vivi com medo constante. Olhava por cima do ombro constantemente, esperando que aqueles homens aparecessem para me buscar. Mudei de nome nos documentos. Camila morreu naquele dia. Nasci como Sofia Mendes. Arrumei trabalho numa cidade pequena do interior, primeiro como balconista, depois como auxiliar administrativa. Vivia numa pensão barata, comia o mínimo necessário, guardava cada centavo. Minha meta era juntar dinheiro suficiente para prestar vestibular novamente. Queria estudar direito. Queria entender como pessoas como meu pai podiam fazer o que fizeram sem consequências legais. Queria aprender a enfrentar monstros. Durante 2 anos não tive notícias da minha família. Não procurei saber. Não queria saber. Precisava me concentrar em construir uma nova vida, em me tornar alguém que nunca mais poderia ser vendida por ninguém. Consegui uma bolsa integral numa faculdade particular. Estudava de dia, trabalhava à noite, dormia 4 horas por dia. Vivia numa rotina exaustiva, mas cada dia me sentia mais forte, mais independente, mais distante da menina que quase foi entregue para criminosos pelo próprio pai. No 3º ano da faculdade, comecei a estagiar num escritório de advocacia criminal. Foi ali que aprendi como o mundo realmente funciona. Como existem pessoas que vendem outras pessoas todos os dias. Como existem pais que sacrificam filhos. Como existem famílias que destroem famílias. Também aprendi como lutar contra isso. Me especializei em casos de tráfico de pessoas, crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica. Cada caso que estudava, cada cliente que atendia, me lembrava por que havia fugido, por que havia escolhido sobreviver. Me formei entre os melhores da turma. Passei na OAB no 1º ano. Aos 25 anos, já estava trabalhando como advogada associada num escritório respeitado. Foi quando recebi a ligação. Doutora Sofia Mendes, meu nome é Dr. Ricardo Santos. Preciso da sua ajuda num caso urgente. Era um domingo à noite.
Casos urgentes no domingo geralmente significavam situações extremas. Do que se trata? Um cliente meu está preso preventivamente por estelionato. A fiança foi fixada em R$ 200 mil. A família não tem condições de pagar, mas há algumas circunstâncias especiais no caso. R$ 200 mil. Aquele número me deu um frio na barriga. Não podia ser coincidência. Que tipo de circunstâncias especiais? Prefiro explicar pessoalmente. A senhora poderia nos atender amanhã cedo? Onde? Na delegacia central. O cliente quer muito falar com a senhora especificamente. Por que especificamente comigo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele disse que conhece a senhora, que a senhora é a única que pode salvá-lo. Meu sangue gelou. Apenas uma pessoa na minha vida anterior usava aquela expressão. A única que pode salvar. Qual é o nome do cliente? Rogério Alves Santos. Meu pai havia mudado o nome. Provavelmente por causa dos problemas com aqueles homens. Mas ele estava preso. E precisava exatamente da quantia que havia tentado me vender para conseguir. Desliguei o telefone e fiquei sentada na minha sala, processando a ironia da situação. Depois de 5 anos, ele estava me procurando novamente. Não como filha, como advogada. Decidi ir, não por ele, mas porque precisava entender o que havia acontecido com minha antiga vida. Na segunda-feira de manhã, entrei na delegacia como doutora Sofia Mendes. Cabelos cortados diferente, roupas formais, postura confiante. Eu era uma pessoa completamente diferente da menina que havia fugido. Quando me levaram para a sala de visitas e vi meu pai do outro lado do vidro, quase não o reconheci. Havia envelhecido muito nos últimos 5 anos. Estava magro, cansado, com cabelos grisalhos e olheiras fundas. Peguei o telefone que permitia a conversa. Oi, pai. Ele me olhou por alguns segundos sem entender. Depois, seus olhos se arregalaram. Camila, é você mesmo? Agora é Sofia. Meu Deus! Você mudou tanto! Você está... Bem, estou bem. Ele começou a chorar. Lágrimas silenciosas que rolavam pelo rosto envelhecido. Me perdoa, filha. Me perdoa pelo que eu tentei fazer com você. Por que você está preso? Estelionato. Eu falsifiquei alguns documentos para conseguir empréstimos. Estava desesperado. Desesperado por quê? Ele desviou o olhar. As coisas ficaram complicadas depois que você saiu. Torshi, Tata. O que aconteceu com a dívida da Bruna? Como você sabe que eu sei quem é Bruna? Porque eu sei quem você é. E quero saber o que aconteceu. Ele respirou fundo, como quem se prepara para confessar algo terrível. A Bruna, ela não foi levada por aqueles homens. Como assim? Ela fugiu também. 1 semana depois de você. Fugiu para onde? Descobrimos depois que ela não era vítima, Camila. Ela era sócia deles. O mundo parou ao meu redor. Como? A dívida era falsa. Tudo era um golpe para conseguir dinheiro. Ou para conseguir... você. Eles queriam me conseguir desde o início? A Bruna havia falado de você para eles. Disse que você era bonita, trabalhadora, que seria... valiosa para eles. Senti náusea. E você acreditou na história da dívida? Eu queria acreditar. Era mais fácil do que aceitar que a Bruna estava tentando vender a própria irmã. Ele pausou, limpando as lágrimas. Quando você fugiu, eles ficaram furiosos. Disseram que eu havia quebrado o acordo. Foi quando descobri que a Bruna estava com eles desde o início, que tudo havia sido planejado. E depois? Eles sumiram. Bruna sumiu. E eu fiquei sozinho, tentando entender o que havia acontecido. Ivone me deixou quando descobriu a verdade. Disse que eu era um monstro por ter aceitado entregar você. E era. Era. Ele concordou, baixando a cabeça. E agora a Bruna está de volta. E ela é a chefe deles agora. Como assim? Foi ela que mandou me prender. Vingança. Disse que era para eu aprender o que significa ser traído por família. A ironia era perfeita. Brutal, mas perfeita. A fiança é R$ 200 mil, eu disse.
É, o mesmo valor que você me vendeu. Ele assentiu, sem conseguir me olhar nos olhos. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Meu pai não havia sido apenas negligente ou desesperado. Ele havia sido cúmplice numa armação para me vender. E agora estava pagando o preço. Você quer que eu pague sua fiança? Eu não tenho direito de pedir nada. Mas você é a única pessoa no mundo que poderia me ajudar agora. Por quê? Porque sou forte? Porque aguento tudo? Porque você é a única pessoa que eu realmente amo, ele disse, e sua voz quebrou. E eu destruí isso, eu sei. Olhei para aquele homem quebrado do outro lado do vidro. O homem que havia me criado. O homem que havia tentado me vender. O homem que agora precisava de mim para se libertar. Você me vendeu por R$ 200.000, eu disse calmamente. Agora precisa de exatos 200 mil para ser livre. Eu sei. Que coincidência interessante. Coloquei o telefone no gancho e me levantei para sair. Camila, Camila, espera! Mas eu já estava caminhando para a saída. A justiça, às vezes, é perfeitamente simétrica. Saí da delegacia e fiquei parada na calçada por um longo tempo, observando o movimento da rua. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que ali dentro estava um homem que havia tentado vender a própria filha 5 anos antes. A revelação sobre Bruna havia mudado tudo. Não que isso diminuísse o que meu pai havia feito, mas explicava muita coisa. A desenvoltura dela para lidar com a situação, a frieza, o desaparecimento súbito. Ela havia orquestrado tudo desde o início. Voltei para o meu escritório e passei o resto do dia pesquisando sobre o caso. Estelionato, documentos falsos, fraude bancária. Meu pai estava envolvido até o pescoço numa operação que claramente o superava. Ele não era um criminoso nato. Era um homem desesperado que havia tomado decisões cada vez piores. Mas isso não mudava o fato de que ele havia estado disposto a me sacrificar. Durante a semana seguinte, recebi 3 ligações dele. Não atendi nenhuma. Também recebi uma visita de Dr. Ricardo Santos, o advogado que havia me contatado inicialmente. Doutora, Sofia, preciso entender qual é sua relação com meu cliente. Pessoal? Ele não para de falar da senhora. Diz que a senhora é a única pessoa que pode salvá-lo. Mas também diz que não tem o direito de pedir sua ajuda. E não tem. Posso perguntar o que aconteceu entre vocês? Olhei para aquele homem de meia-idade, claramente bem-intencionado, e me perguntei como explicar uma situação como aquela. Ele tentou me vender para pagar dívidas de família, literalmente. Doutor. Ricardo piscou algumas vezes, como se não tivesse ouvido direito. Como assim vender? Entregar para criminosos, para trabalho forçado, para quitação de dívida. Meu Deus! Por isso mudei de nome. Por isso fugi. Por isso virei advogada. E agora ele precisa da sua ajuda? Irônico, não? Dr. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos. A senhora vai ajudar? Não sei. E realmente não sabia. Parte de mim queria deixá-lo apodrecer na cadeia. Era o que ele merecia. Mas outra parte, menor mas persistente, ainda se lembrava do pai que me ensinou a andar de bicicleta. Do pai que ficava acordado comigo quando eu tinha pesadelos. Antes que ele se tornasse o homem que tentou me vender. Na sexta-feira, decidi visitá-lo novamente. Desta vez, sem intermediários. Só nós dois. Não achei que você fosse voltar, ele disse quando me viu. Eu também não achei. Você está linda, filha. Bem-sucedida. É tudo que eu sempre quis para você. Não foi isso que pareceu 5 anos atrás. Ele baixou a cabeça. Eu estava desesperado. A situação não justifica o que você fez. Eu sei. Você realmente acreditou que eu devia ser sacrificada para salvar a Bruna? Eu achei que você seria mais capaz de se defender, de sobreviver. E se eu não sobrevivesse? Pela primeira vez, ele me olhou diretamente nos olhos. Eu não deixaria isso acontecer. Não como? Você ia me resgatar? Depois de me entregar? Eu teria encontrado uma forma. Que forma? Com que dinheiro?
Com que poder? Ele não tinha resposta. Porque não havia resposta. Ele havia me entregado para criminosos esperando que eu aguentasse, até ele encontrar uma solução que nunca existiu. Pai, você me vendeu porque achou que eu era descartável. Não. Você achou que entre duas filhas, eu era a que podia ser sacrificada. Eu achei que você era mais forte. Ser forte não significa merecer menos proteção. Essa frase ecoou entre nós como uma revelação. Porque era isso. Durante toda a minha vida, ser forte havia significado merecer menos cuidado, merecer menos amor, merecer ser a segunda opção. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu sempre tratei você como se você tivesse que ser independente, porque eu não conseguia te dar o que você merecia. E quando chegou a hora de escolher, eu escolhi errado. Sabe por quê? Porque eu estava com medo de perder a Ivone. Se algo acontecesse com a Bruna, ela nunca me perdoaria. Mas achei que se algo acontecesse com você, você me perdoaria. Porque você sempre me perdoou. A honestidade brutal daquela confissão me atingiu como um soco no estômago. Ele havia me sacrificado porque tinha certeza de que eu o perdoaria. Porque eu sempre havia sido a filha compreensiva. A que entendia. A que relevava. Você estava certo, eu disse. Eu sempre te perdoei. Por todas as vezes que escolheu ela, por todas as vezes que me tratou como segunda opção, por todas as humilhações que engoli em silêncio. Camila. Mas desta vez é diferente. Eu sei. E eu não estou pedindo perdão. Então o que você está pedindo? Uma chance de pagar pelo que eu fiz. Como? Deixando que você decida meu destino. Se você acha que eu mereço ficar preso, eu fico. Se você acha que eu mereço uma segunda chance, talvez você me dê uma. Olhei para ele e vi não mais o pai autoritário que eu havia temido na infância, nem o homem desesperado que havia tentado me vender. Vi um homem quebrado que finalmente entendia o peso das suas escolhas. Os R$ 200.000 que você precisa para a fiança é o mesmo valor que você valia para eles. É. Você acha isso justo? Acho poético. Levantei-me para sair. Camila, espera. Meu nome é Sofia agora. Sofia, você vai me ajudar? Parei na porta e olhei para trás. Você me vendeu por R$ 200.000 porque achou que eu aguentaria qualquer coisa, porque achou que eu sempre te perdoaria, porque achou que eu era descartável. Eu estava errado. Estava. E agora você precisa de R$ 200.000 para ser livre. Exatamente a quantia que achava que eu valia. O que você vai fazer? Sorri. Não um sorriso carinhoso. Um sorriso frio, calculado. Vou fazer o que você me ensinou a vida toda a fazer. O quê? Vou aguentar. Vou ser forte. Vou aceitar a situação. Não entendi. Vou aguentar ver você preso. Vou ser forte o suficiente para seguir minha vida. Vou aceitar que essa é a consequência natural das suas escolhas. Caminhei em direção à porta novamente. Você sempre disse que eu era a filha que aguentava tudo. Falei sem me virar. Agora você vai descobrir até onde vai minha resistência. Saí da delegacia pela segunda vez, mas desta vez com uma sensação diferente. Não era raiva. Não era tristeza. Era encerramento. Meu pai havia me vendido por R$ 200.000. Eu o deixei pagando exatamente esse preço pela liberdade que ele havia tentado me tirar. A justiça, às vezes, é perfeitamente matemática. Meu pai ficou preso por 6 meses. 6 meses durante os quais ele teve tempo para refletir sobre todas as escolhas que havia feito. 6 meses durante os quais eu tive tempo para decidir que tipo de pessoa eu queria ser. Durante esse período, recebi 2 cartas dele. A primeira era uma tentativa desesperada de me convencer a pagar a fiança, cheia de promessas de mudança e pedidos de perdão que soavam vazios. Rasguei sem terminar de ler. A segunda carta chegou 4 meses depois. Era diferente. Não pedia nada. Era apenas uma lista de todas as vezes que ele havia me tratado como segunda opção, com uma explicação dolorosa de por que havia feito aquilo e um reconhecimento de que nada justificava suas ações.
Você não precisa me perdoar, ele escreveu. Você não me deve nada. Você me deve menos que nada. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendo quem você sempre foi. A filha mais forte, mais inteligente, mais corajosa que qualquer pai poderia ter. E eu desperdicei isso por medo e covardia. Essa carta eu não rasguei. Guardei numa gaveta da minha mesa, junto com outros documentos importantes. Nesse meio tempo, minha carreira floresceu. O caso de tráfico de pessoas que eu estava defendendo ganhou repercussão nacional. Consegui não apenas libertar as vítimas, mas também desmantelar toda a rede criminosa. Meu nome começou a aparecer na mídia como uma das advogadas criminalistas mais promissoras do país. Foi através dessa exposição que descobri mais sobre Bruna. Um jornalista investigativo me procurou para falar sobre redes de tráfico humano. Durante a conversa, ele mencionou uma operação que havia sido desmantelada recentemente, liderada por uma mulher jovem que usava o codinome Cristal. É interessante, comentei. Por que esse codinome? Segundo os investigadores, ela era obcecada com a ideia de ser frágil e valiosa. Cristal era como ela se via. Cristal. Como meu pai sempre havia descrito Bruna, frágil e preciosa como cristal. O que aconteceu com ela? Fugiu antes da operação, mas deixou pistas, muitas pistas, como se quisesse ser encontrada. Ou como se quisesse que alguém específico soubesse onde encontrá-la. Não procurei Bruna. Mas deixei claro nos círculos criminológicos que se ela quisesse me encontrar, seria fácil. Meu endereço profissional era público. Ela apareceu 3 meses depois. Era uma tarde de quinta-feira quando minha secretária me avisou que havia uma mulher sem hora marcada querendo falar comigo. Disse que era sobre um caso de família. Quando ela entrou na minha sala, não a reconheci imediatamente. Bruna havia mudado muito nos últimos 5 anos. Estava mais magra, com cabelos escuros e cortes no rosto que pareciam cicatrizes antigas, mas os olhos eram os mesmos, calculistas, frios. Oi, irmãzinha. Meu nome é Sofia agora. Eu sei. Li sobre você nos jornais, advogada famosa, defensora dos oprimidos. Ela sorriu, mas não havia alegria no sorriso. Irônico, né? Considerando que você fugiu quando sua própria família precisava de você. Minha família estava tentando me vender. Por uma boa causa. Por uma mentira. Aí, por R$ 200 mil. Sentou-se na poltrona em frente à minha mesa sem ser convidada. Você sabe por que eu vim aqui? Para se gabar? Para te dar uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? De se vingar do nosso pai. Nosso pai já está pagando pelas escolhas dele. Está 6 meses de cadeia por tentar vender a própria filha? Parece pouco. Para mim é suficiente. Bruna se levantou e caminhou até a janela. Você sempre foi mais bondosa que eu. Ou mais inteligente. Como assim? Vingança é coisa de gente que não consegue seguir em frente. E você conseguiu? Consegui. Ela se virou para me olhar. Mesmo sabendo que ele teria te entregado sem hesitar? Mesmo sabendo que você sempre foi a sobra para ele? Especialmente por isso. Não entendo. Eu não vou deixar as escolhas dele definirem quem eu sou. Eu não vou virar o monstro que ele criou. Então você o perdoou? Não. Eu apenas escolhi não deixar que o ódio por ele destruísse a pessoa que eu me tornei. Bruna ficou em silêncio por alguns minutos. Ele está sendo solto na semana que vem, disse finalmente. A família da vítima do estelionato aceitou um acordo. Sei. Você vai procurá-lo? Não. Por quê? Porque eu não preciso mais de validação dele. Eu não preciso mais que ele me veja como filha. Eu me vejo. E se ele te procurar? Pensei na resposta por alguns segundos. Aí vamos ver que tipo de homem ele se tornou. Bruna sorriu novamente, desta vez com algo que parecia quase como respeito. Você realmente cresceu. A gente cresce quando precisa, ou quando escolhe. Ela se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Sofia? Sim? Eu sinto muito. Pelo que eu fiz. Pelo que nós fizemos. Eu sei. Isso muda alguma coisa?
Não, mas é bom saber que você entende. Depois que ela saiu, fiquei olhando pela janela da minha sala, pensando em todas as voltas que a vida havia dado. A menina que quase foi vendida pelo pai havia se tornado uma mulher que vendia justiça. A filha rejeitada havia se tornado a profissional procurada. Uma semana depois, meu pai foi solto. Ele não me procurou, mas mandou um recado através de Dr. Ricardo. Obrigado por me ensinar que consequências existem, e obrigado por me deixar pagá-las. 6 meses depois disso, recebi uma notificação oficial. Meu pai havia mudado o testamento. Tinha deixado toda a herança para uma instituição de combate ao tráfico humano. A justificativa era simples. Em nome da filha que eu não soube proteger, mas que aprendeu a se proteger sozinha. Nunca mais falamos. Nunca mais nos vimos. Mas de alguma forma, finalmente fizemos as pazes com o que aconteceu. Ele, aceitando que algumas coisas não têm perdão. Eu, aceitando que algumas pessoas podem mudar, mesmo que tarde demais. Hoje, 10 anos depois, tenho meu próprio escritório especializado em defesa de vítimas de tráfico humano. Minha história virou caso de estudo em faculdades de direito. Não como exemplo de vitimização, mas como exemplo de superação. Às vezes, quando atendo clientes que passaram por situações similares à minha, eles perguntam como eu consegui seguir em frente sem amargura. A resposta é sempre a mesma. Quando alguém tenta te vender, você tem 2 opções. Pode se ver como mercadoria pelo resto da vida, ou pode entender que seu valor nunca dependeu da opinião de quem tentou te vender. Escolhi a segunda opção. E por isso, hoje, sou livre de uma forma que meu pai jamais conseguiu ser. A liberdade que ninguém pode comprar ou vender. A liberdade de se construir a partir do zero. A liberdade de definir o próprio preço.